Fala turma, Anderson Freitas aqui e hoje vamos para o quarto conselho para você que acabou de fazer 18 anos ou para você que está próximo de fazer. Então eu estou numa série em que eu falo 10 conselhos aí para você que acabou de fazer 18 anos. E o quarto conselho vem de uma frase que eu ouvi, do filme Rocky Balboa, em que ele tem uma conversa com seu filho. E a frase é a seguinte, e o conselho é o seguinte: a vida não é um grande arco-íris. Enfrente-a com força e coragem. Esse conceito, ele está sempre sendo revelado para a gente, mas parece que existe um véu que está tampando o nosso conhecimento sobre isso. E aos 18 anos, E por que sempre essa ideia de 18 anos? Porque aos 18 você deveria enxergar a vida e olhar a vida com mais maturidade. Enxergar a vida com um pouco mais de uma forma mais crua, de uma forma mais real, de como as coisas são. E por que eu acho que isso está muito camuflado pra gente? Porque nós estamos sempre se expondo em uma realidade virtual. E uma realidade que não é real, é uma ilusão. Quando nós entramos nas redes sociais, e perceba, todos os dias nós entramos nas redes sociais, todos os dias nós estamos vendo coisas que não são totalmente verdadeiras. Nós estamos vendo um recorte da vida das pessoas e que elas geralmente mostram apenas o lado bom. E quando a gente é exposto a isso todos os dias, nós acabamos aceitando que isso é a realidade. Mas a vida, ela é sofrimento. Vou repetir, a vida, ela é sofrimento. E isso só me caiu. E eu só aceitei isso, pra você ter ideia, quando eu li o livro 12 Regras para a Vida. Lá na introdução, de Jordan Peterson, lá na introdução ele fala exatamente isso. Ele tem uma série de conceitos e ele diz assim: a vida é sofrimento. E quando eu li isso, e ele vai explicando, que a vida é sofrimento e que por muito tempo as religiões, os antigos mestres sempre deixaram isso claro para as pessoas. E essa frase me impactou. Porque parece que todo mundo está tentando mostrar para a gente uma vida mais light, mais leve, mais tranquila, sabe? E assim, é normal na infância que você faça isso, porque você deve proteger. Você como pai, o objetivo é proteger o seu filho do mal, é cuidar, é zelar. Mas em algum momento, isso precisa começar a ser passado para os nossos jovens. Então, se você nunca ouviu isso, vou te dizer, a vida é sofrimento. Se você não está sofrendo, você conhece alguém que está sofrendo, alguém da sua família está sofrendo, e você acaba sofrendo com isso também. Existe a morte, existe a dor, existe a dificuldade, existe a injustiça. E são necessários alguns elementos para que você viva essa vida que não é um grande arco-íris, que tem vários percalços, que tem vários problemas. E talvez você aos 18 anos até já sabe disso. Você já teve experiências
na sua infância, na sua adolescência, que comprovaram isso e você às vezes já sabe. Mas a questão é que você ainda não tomou nenhum tipo de atitude para encarar essa vida. E quando você enxergou essa realidade, o sofrimento, você na verdade se retraiu. Nossa, a vida é sofrimento. Meu Deus, que complicação. O que eu faço agora? E esse é um mal que tem alcançado muitos jovens. Ao enxergar o sofrimento da vida, eles, ao invés de encará-la, estão se retraindo, estão se escondendo, estão fugindo disso, da vida, de como ela é. E nós não deveríamos fazer isso. Nós deveríamos buscar os elementos que são essenciais para viver a vida, que são esses: a coragem e a força. Muitos dizem isso. Você tem que buscar sempre a segurança, você tem que se resguardar, você tem que buscar a maneira mais fácil de viver. E eu acho que não é bem assim. O que você deve buscar é a força ao invés da segurança. Você sempre precisa estar buscando a força, buscando crescer, buscando evoluir, buscando melhorar. E isso vai ser o próximo conselho, que vai ser justamente: esteja sempre em crescimento físico, espiritual, mental. Mas a ideia de buscar uma força. Você tem que ser forte diante daquilo que está por vir, daquilo que vem, da vida em si. E a coragem também, Acho que é Santa Teresa, não me lembro o nome, mas dizem que a coragem é o elemento, fundamental para qualquer coisa na vida. Para qualquer coisa na vida você precisa ter coragem. Para que você faça alguma coisa, você precisa ter a coragem de fazê-la. Você tem que se expor, você tem que ser corajoso nesse sentido. Então aqui tá. Se a vida não é um arco-íris, um grande arco-íris, se a vida é sofrimento, você precisa encarar a vida com coragem. Busque essa coragem. Busque coragem. Busca lá. O que é coragem? Como é que eu alcanço a coragem? Como é que eu faço isso? Como é que eu me torno uma pessoa corajosa? E a corajosa é aquela que se expõe para alcançar um bem maior. Você tem que se expor. Você tem que encarar. Você não deve fugir. E porque um dos problemas é que quando a gente não encara, quando a gente não busca força, a gente vai se vitimizando. E essa vitimização e essa ideia de fuga, ela não nos torna maduros. Não nos torna pessoas que tenham maturidade. E se eu não tenho a maturidade, eu vou estar sempre dependendo de algo, dependendo de alguém. Eu sempre vou esperar por socorro. E a ideia dos 18 anos é justamente você se tornar independente. É você ir buscando uma maturidade cada vez maior. É você ir crescendo. É você caminhar com suas próprias pernas. Vou ler mais uma frase aqui e comentar. Como foi feita uma pergunta: como ser maduro? E aí a pessoa respondeu: parando de se sentir injustiçado. Quem se sente injustiçado por Deus, pelo mundo, pelos pais, pela vida, jamais conseguirá tornar-se maduro.
a suprema arte de viver. Olha só, a suprema arte de viver consiste em extrair o maior bem do maior mal. Quem está ocupado demais, ressentindo as injustiças que sofreu, não extrairá bem algum do mal que padece. Pelo contrário, apenas o aumentará. Ou seja, a pessoa que se sente injustiçada, vamos lá, você não tem a vida perfeita, você às vezes se sente injustiçado por Deus, né? Aquilo, sua família, você olha e fala, não deveria ter nascido aqui. E você está sempre buscando a culpa nos outros. É hora de parar com isso. É hora de você, eu nasci nesse país, eu nasci desse jeito, eu tenho esse problema. E você, não é que você não esteja certo, é porque a pergunta não está feita corretamente. A vida é justa? Não é uma pergunta que deve ser feita. Como assim, a vida é justa? Será que é justa? Não faz sentido. A ideia é você extrair o bem desse mal que lhe veio. É você buscar se superar. Então, pare de reclamar e colocar a culpa nos outros, colocar a culpa fora. Busque a força, busque a coragem e comece a enfrentar as suas dificuldades. Pegue tudo isso que veio para você e diga, bom, o que eu posso fazer diante desta vida que me foi imposta? E você vai dar o seu melhor. E você vai se esforçar ao máximo para isso. Tá bom? Pegue esse conselho e coloque em prática, né? Trouxe alguns elementos aqui, trouxe essa ideia que parece mais reflexiva, mas coloque em prática isso. Esse conselho de encarar a vida com força e com coragem. Aceitando que a vida, ela não é só um mar de rosas. Ela é cheia de complicações, você está vendo essas complicações diariamente, mas às vezes você está confuso, achando que a vida real é o Instagram. Não é. Você precisa olhar para sua casa, olhar para suas dificuldades, olhar para a vida, buscar força, buscar coragem e vencê-la. É isso, é para isso que nós estamos aqui, é para isso que a vida te chama, que chama a todos nós. Para o combate, para a luta e para vencer e crescer a cada dia. Tá bom? Deixe seu comentário, curte, comenta, se inscreva no canal. E é isso aí, turma. Valeu!